Você já parou para pensar por que a maioria dos brasileiros não tem o hábito de estocar alimentos em casa? A realidade é que vivemos em um país vulnerável a crises econômicas, desastres naturais e até instabilidades políticas. Mas, ainda assim, boa parte da população prefere confiar cegamente no sistema e acredita que as prateleiras do mercado estarão sempre cheias. Essa confiança excessiva é um dos maiores sinais de despreparo e pode custar caro quando a escassez chega de surpresa. Enquanto em muitos países o armazenamento de alimentos é visto como uma prática comum, aqui no Brasil ele ainda é considerado exagero ou paranoia. A verdade, porém, é que não se trata de medo, mas de prudência. Outro ponto curioso é como a nossa cultura de viver um dia de cada vez influencia diretamente nessa falta de preparação. Muitos acreditam que guardar alimentos é desnecessário, já que o mercado está a apenas alguns minutos de distância, mas ignoram que basta uma greve de caminhoneiros, uma enchente ou até mesmo uma crise política para que tudo mude de uma hora para outra. O despreparo não aparece apenas na falta de estoque, mas em vários sinais que revelam o quanto estamos dependentes de um sistema frágil. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Neste vídeo, você vai descobrir os 10 sinais mais evidentes de despreparo, aqueles que mostram claramente por que tão poucos brasileiros estão prontos para enfrentar situações de escassez. Vamos mergulhar nesses sinais, entender por que eles acontecem e o que eles representam. A cada capítulo, você vai perceber como pequenas atitudes revelam um padrão de confiança excessiva no sistema e de falta de visão para o futuro. Fique comigo até o fim, porque você pode se surpreender ao perceber que talvez até você esteja cometendo alguns desses erros sem perceber. O primeiro grande sinal de despreparo está em acreditar que o supermercado é uma fonte inesgotável de comida. As pessoas entram, pegam o que precisam e saem sem nem imaginar de onde aqueles produtos vieram ou quanto tempo levou para estarem ali. É como se houvesse uma confiança cega de que, no dia seguinte, tudo estará exatamente igual. O problema é que essa confiança se baseia em uma cadeia de abastecimento extremamente frágil que pode ser interrompida a qualquer momento. Um simples atraso em entregas pode deixar prateleiras vazias e criar um efeito dominó que assusta até mesmo quem nunca pensou em sobrevivencialismo. Durante a greve dos caminhoneiros em 2018, por exemplo, bastaram alguns dias de paralisação para que produtos básicos desaparecessem das prateleiras. Leite, carne, arroz e até papel higiênico sumiram rapidamente. Essa situação mostrou como o brasileiro não está preparado para lidar com interrupções na cadeia de abastecimento. Enquanto em outros países muitas famílias possuem estoques de alimentos que duram semanas ou até meses, aqui no Brasil a maioria depende da compra semanal ou até diária. Essa prática torna milhões de pessoas vulneráveis a qualquer tipo de crise. Esse despreparo também tem raízes culturais. Somos ensinados a consumir de acordo com a necessidade imediata e não a planejar pensando no futuro. Estocar alimentos é visto como um desperdício ou como algo desnecessário. Essa mentalidade faz com que a população, mesmo diante de crises passadas, não aprenda a lição. O resultado é um ciclo de confiança e frustração. Confiamos no mercado, o mercado falha, sofremos com a escassez e depois voltamos a confiar novamente, sem mudar nada. O segundo sinal de despreparo é a dificuldade de planejar a longo prazo. No Brasil, a maioria das pessoas está acostumada a pensar apenas no curto prazo, e isso reflete diretamente nos hábitos de consumo. Em vez de montar um estoque que possa sustentar a família por semanas, muitos preferem fazer pequenas compras, sempre acreditando que nada de grave acontecerá no futuro próximo. Essa falta de visão é um dos maiores obstáculos para criar uma cultura de preparação. Esse comportamento também está ligado à instabilidade econômica do país. Com a inflação corroendo o poder de compra, muitos preferem gastar apenas o necessário no presente, em vez de investir em um estoque de alimentos que poderia ser útil no futuro. É como se a incerteza financeira justificasse a ausência de preparo. O problema é que, em uma crise real, essa mesma falta de planejamento transforma a família em refém do sistema, dependendo do que restar nas prateleiras e muitas vezes pagando preços abusivos por produtos básicos. Além disso, há um componente psicológico envolvido. Muitos brasileiros evitam pensar em cenários de escassez porque isso gera desconforto.
É mais fácil acreditar que nada de ruim vai acontecer do que encarar a realidade de que crises são inevitáveis. Esse pensamento de deixa para amanhã mantém milhões de pessoas presas em um ciclo de despreparo. Enquanto em outras culturas entendem o valor do planejamento como uma forma de segurança, aqui ele ainda é associado a pessimismo ou exagero. Outro sinal claro de despreparo é a confiança exagerada no governo e no sistema como um todo. Muitos brasileiros acreditam que, em caso de crise, o Estado vai garantir alimento, água e segurança para todos. Essa expectativa é perigosa porque ignora um fato básico. Quando a crise se instala, os recursos são sempre limitados. O governo até pode tentar ajudar, mas jamais vai conseguir atender a demanda de milhões de pessoas ao mesmo tempo. A história já provou isso inúmeras vezes, seja em enchentes, deslizamentos ou greves. Essa confiança cega também está presente na maneira como enxergamos o sistema de abastecimento. As pessoas acreditam que sempre haverá um caminhão chegando, que os mercados vão se adaptar rapidamente e que o problema será resolvido em poucos dias. O que poucos percebem é que quando a demanda aumenta de forma repentina, o sistema não tem como suportar. Em situações de pânico, as prateleiras se esvaziam em questão de horas e a reposição simplesmente não acompanha a velocidade de consumo. Ignorar esses fatos é um erro que pode custar caro. Ao colocar toda a responsabilidade no governo ou nas grandes empresas de distribuição, o brasileiro abdica do seu papel individual de garantir o próprio sustento. Essa passividade reforça ainda mais o despreparo coletivo. Em vez de desenvolver uma mentalidade de autossuficiência, a população fica cada vez mais dependente de um sistema que já demonstrou suas fragilidades. Um sinal que revela muito sobre o despreparo do brasileiro é a falta de conhecimento sobre como armazenar alimentos corretamente. Mesmo aqueles que pensam em estocar algo, acabam cometendo erros básicos, como guardar arroz em sacos plásticos frágeis ou deixar mantimentos expostos à umidade. Sem técnicas adequadas, o estoque se perde em pouco tempo, e isso cria a falsa sensação de que estocar não compensa. A verdade é que o problema não está na prática, mas sim na forma como ela é executada. Em países onde o hábito de estocar alimentos é comum, as pessoas conhecem métodos simples para conservar mantimentos por anos. O uso de recipientes herméticos, rotação de estoques e até técnicas caseiras de desidratação fazem parte da rotina. Já no Brasil, esses conhecimentos são restritos a poucas pessoas, geralmente ligadas ao meio rural. O resultado é que a grande parte da população urbana não tem a menor ideia de como começar um estoque eficiente. Essa falta de conhecimento alimenta ainda mais os preconceitos contra o sobrevivencialismo. Quem já tentou estocar sem saber como, provavelmente perdeu alimentos e desistiu da prática. Isso reforça o mito de que é inútil ou inviável. Mas, na verdade, tudo se resume à informação. O despreparo não está apenas em não estocar, mas sim em não buscar aprender a forma correta de fazer isso. Outro sinal evidente de despreparo é a dependência excessiva de produtos perecíveis. O brasileiro está acostumado a consumir alimentos frescos, como carne, frutas e verduras, que exigem refrigeração constante. Essa preferência cultural cria um problema enorme em situações de crise, porque basta faltar energia elétrica ou logística de transporte para que esses alimentos se tornem inacessíveis. Sem alternativas, a família se vê obrigada a improvisar, muitas vezes enfrentando dias difíceis sem opções adequadas de nutrição. Enquanto em outros lugares as pessoas estão habituadas a consumir enlatados, grãos e alimentos desidratados, aqui ainda há resistência. Muitos acreditam que esses produtos são menos saudáveis ou de qualidade inferior, mas esquecem que, em momentos de escassez, o mais importante é ter comida disponível. Essa dependência dos frescos é mais um reflexo de como estamos despreparados para situações fora da rotina. Além disso, essa mentalidade nos torna ainda mais vulneráveis a oscilações do mercado. Se o preço da carne ou da verdura sobe de forma repentina, o impacto é imediato no bolso das famílias. Se houvesse o hábito de manter estoques de alimentos duradouros, esse impacto seria amenizado. Mas como essa prática não é comum, cada aumento gera insegurança alimentar e expõe ainda mais o quanto estamos à mercê do sistema. Um dos sinais mais fortes de despreparo no Brasil é a mentalidade de que sempre vai existir um jeitinho para resolver qualquer problema.
Essa visão cultural pode até funcionar em situações do dia a dia, mas quando o assunto é sobrevivência, confiar apenas na improvisação pode ser fatal. Durante uma crise de abastecimento, não adianta acreditar que alguém da família vai trazer comida de última hora ou que uma solução milagrosa vai aparecer. Sem estoque, a única saída é enfrentar filas gigantescas, pagar preços abusivos e muitas vezes voltar para casa de mãos vazias. Essa mentalidade de depender da sorte ou da improvisação impede o brasileiro de adotar hábitos de prevenção. Em vez de planejar antes da crise, muitos preferem agir apenas quando o problema já está instalado. O resultado é que a improvisação deixa de ser uma habilidade e se transforma em desespero. Isso é facilmente visto em situações de pânico, quando os supermercados ficam lotados e as pessoas brigam por produtos básicos, exatamente porque não se prepararam antes. A ilusão do jeitinho reforça a falsa sensação de segurança. Mas a realidade é que quando todos pensam dessa forma, ninguém se prepara e a escassez atinge a todos com mais intensidade. Em vez de criar uma rede de proteção, essa crença deixa milhões de famílias vulneráveis. O despreparo não é apenas físico, mas também psicológico. E essa confiança cega no improviso é uma das maiores armadilhas culturais que precisamos superar. Outro sinal claro de despreparo é ignorar as crises que já aconteceram. O Brasil tem um histórico de apagões, greves, crises de abastecimento e até enchentes que deixaram cidades inteiras sem comida por dias. Mesmo assim, a maioria da população rapidamente esquece essas situações e volta a viver como se nada tivesse acontecido. Esse esquecimento coletivo impede a sociedade de aprender e se adaptar. Em vez de criar o hábito de estocar, as pessoas apenas reclamam do problema enquanto ele dura e depois seguem a vida normalmente. Em outros países, cada crise serve de alerta para reforçar a cultura da preparação. Se houve um terremoto, um apagão ou uma guerra, as gerações seguintes passam a valorizar o hábito de armazenar e se proteger. Já no Brasil, a memória curta faz com que cada nova crise seja encarada como uma surpresa, quando na verdade já era algo previsível. Esse ciclo de repetição mostra o quanto estamos presos a uma mentalidade imediatista. Esse esquecimento é um sinal de vulnerabilidade coletiva. Ele mostra que não se trata apenas da falta de alimentos estocados, mas da ausência de memória social. Quando não lembramos do que já passamos, não aprendemos a nos proteger, e isso nos condena a sofrer repetidamente os mesmos problemas sem criar soluções duradouras. Outro sinal de despreparo é acreditar que o dinheiro, por si só, é suficiente para garantir segurança em uma crise. Muitos brasileiros pensam que, tendo dinheiro no bolso ou no cartão, sempre será possível comprar comida. Mas esquecem de um detalhe fundamental. Quando a escassez acontece, não é o dinheiro que vale, mas sim o alimento disponível. Você pode ter notas, cartões ou até moedas de ouro, mas se não houver comida na prateleira, não haverá nada a ser comprado. Essa confiança excessiva no dinheiro também é perigosa, porque ignora a instabilidade da própria economia. Em momentos de crise, os preços dos alimentos podem disparar de um dia para o outro. Um pacote de arroz que hoje custa R$20 pode chegar a 50 em questão de semanas. Quem não se preparou antes será obrigado a pagar o preço que o mercado impor, tornando-se refém da inflação e da falta de oferta. Estocar alimentos não é apenas uma questão de sobrevivência, mas também de proteção financeira. Quem tem estoque consegue atravessar períodos de alta sem sentir o impacto imediato. Já quem depende exclusivamente do dinheiro, acredita que ele sempre resolverá tudo, acaba percebendo tarde demais que nem sempre haverá produtos disponíveis para comprar. O despreparo também aparece na ausência de alternativas para produzir alimento em casa. A maioria dos brasileiros nunca pensou em plantar algo no quintal, criar pequenos animais ou até investir em hortas urbanas. Essa falta de iniciativa transforma as famílias em dependentes totais do sistema de abastecimento. Sem mercado, não há comida, e sem comida, não há saída. É uma dependência que poderia ser reduzida com simples práticas de autossuficiência.
Não é preciso viver no campo para ter alternativas de produção. Muitas pessoas em cidades grandes já utilizam hortas verticais, vasos em varandas e até sistemas de hidroponia para cultivar parte do que consomem. Essa prática, além de reduzir custos, também funciona como um seguro alimentar. Mas no Brasil, ainda é vista como algo alternativo, quando deveria ser encarada como uma necessidade básica. A ausência de produção própria é um sinal de despreparo, porque mostra a falta de visão de futuro. Quem depende apenas do mercado está sempre em posição de vulnerabilidade. Já quem busca alternativas consegue pelo menos reduzir o impacto de crises. Não se trata de ser autossuficiente em 100%, mas de ter meios de complementar o que falta quando o sistema falha. Por fim, um dos sinais mais fortes de despreparo é a resistência em aceitar o sobrevivencialismo como uma prática válida. Muitos brasileiros ainda enxergam quem estoca comida ou se prepara para crises como exagerado, paranoico ou até maluco. Esse preconceito cultural afasta as pessoas da preparação e mantém a população em um estado de dependência. É como se houvesse vergonha em assumir que estamos vulneráveis e, por isso, preferimos ignorar a realidade. Esse pensamento cria um ciclo vicioso. Quem tenta se preparar é criticado. E quem não se prepara sofre quando a crise chega. O resultado é que poucos brasileiros desenvolvem uma mentalidade preventiva e a grande maioria continua refém do sistema. Essa rejeição ao sobrevivencialismo mostra que ainda estamos muito longe de criar uma cultura sólida de autossuficiência no país. Aceitar o sobrevivencialismo não significa viver com medo, mas sim com consciência. Significa entender que a preparação é um ato de responsabilidade e não de paranoia. Enquanto essa visão não for aceita, a maioria continuará despreparada, confiando em um sistema que já mostrou várias vezes que pode falhar. Agora que você viu os 10 sinais de despreparo que explicam por que tão poucos brasileiros estocam alimentos, eu quero saber de você. Quantos desses sinais você reconheceu na sua própria vida? Deixe nos comentários a palavra-chave estoque para mostrar que você chegou até aqui e entendeu a importância do tema. E não se esqueça, tem mais 2 vídeos aparecendo na tela agora que vão aprofundar ainda mais esse assunto e te ajudar a se preparar melhor para o que está vindo.